Olá, boa tarde. Está começando aqui pela nossa TV Santa Cecília mais um painel regional Debates. Você confere, acompanha conosco, não é? Sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, junto com você, discutindo e debatendo os assuntos importantes, nossas dificuldades, nossas demandas aqui regionais e, na medida do possível, apontando aí os caminhos para minimizar os problemas e solucioná-los, né, de preferência. E, claro, debatendo junto com você também os temas nacionais. Nossa reprise, segunda a sexta, às 8 da noite e às 22 horas, 10 da noite, sempre na sequência do JB, o nosso painel regional, também com entrevistas e debates importantes sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui o vereador, presidente da Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, do PSDB. Boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem, presidente? Boa tarde, Boturão. Um grande prazer estar aqui com nossos colegas de bancada e muito prazer estar aqui para falar com a população de Santos. Obrigado ao presidente da Câmara, Sadal Nakai, por estar conosco. Heraldo José dos Santos aqui na sequência, companheiro jornalista também participando mais uma vez conosco. Tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao vereador Sadal e os demais participantes aqui da mesa. Na sequência aqui, o nosso Manuel Rogério, né, nosso advogado e comentarista aqui do painel Debates, o painel regional. Tudo bem? Boa tarde para você também, Rogério. Boa tarde, Boturão. Muito boa tarde ao presidente Sadal, ao jornalista Heraldo e ao vereador Banha. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB de Santos, participa, colabora conosco em mais esta edição do painel regional. Boa tarde, tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde ao nosso presidente Sadal Nakai. A honra estar aqui nessa bancada tão dileta, tão atenta aos problemas da nossa região, ao jornalista Heraldo dos Santos e ao doutor Manuel Rogério. Uma boa tarde a todos. 3017-9110, 3017-9110, telefone para você entrar em contato com a gente, participar conosco, enviar aí as suas perguntas, os seus comentários, a sua opinião a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui no painel regional, tá certo? Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, você pode compartilhar conosco, a gente mais uma vez agradece a você que curtiu aí com a gente, né? Mais de 3.200 curtidas em um curto espaço de tempo, realmente um sucesso aí o nosso painel regional pelas redes sociais, a gente agradece a você, internauta. Pelo site oficial da TV Santa Cecília, né, o nosso Santa Portal, você participa também conosco, acompanha em tempo real o programa, clicando lá no ícone Painel Regional. E depois do painel encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você revê o programa por inteiro ou aí escolhe os trechos que achar mais interessantes, mais significativos, você fica sempre à vontade, tá certo? A gente destaca na abertura do painel debate, sempre aqui os nossos parceiros do dia a dia, né? Jornal Diário do Litoral, traz aqui em manchete, traz aqui na capa nessa edição, paciente denuncia atraso de salário na Santa Casa, tá certo? Manchete fala sobre um pós-cirurgia de urgência que foi cancelada, o paciente denuncia que funcionários não estariam recebendo o pagamento em dia, né? O hospital diz que o atendimento está normal. Bom, a gente passa aqui ao nosso presidente Sadal Nakai, por favor, um exemplar do DL, na sequência para o Heraldo, para o Manuel Rogério e também ao vereador Banha. Cada um recebe aqui um exemplar dessa edição do nosso painel regional, do painel Debates também, tá certo? E a gente abre aqui a discussão do programa com um tema que já foi debatido, já foi discutido em outras oportunidades e a gente tinha a impressão que a solução estava bem encaminhada. Mas, agora recentemente, nos últimos dias, o presidente em exercício do STF, ministro Lewandowski, acabou derrubando o decreto do prefeito de Santos, esse decreto que impedia, né, impunha, né, um impedimento de que novos terminais de cargas, de grãos, se instalassem na região da Ponta da Praia, aqui na cidade de Santos, já que existe aí um número enorme, gigantesco de reclamações aí das partículas que se espalham aí por aquela região da cidade, causando aí mau cheiro e trazendo, inclusive, o mais importante de tudo isso, graves problemas respiratórios aqui para as pessoas que moram ali naquela região, naquele entorno. Bom, Boturão, só para fazer uma correção, Diga, na verdade, não derrubou a lei do município que foi aprovada pela Câmara Municipal de Santos. É uma liminar que suspendeu os efeitos da lei. Então, a princípio, é uma decisão superficial ainda, não foi vista ao mérito, depois nós podemos discutir. Só para corrigir agora nesse momento, para a gente não se perder. Não derrubou, é uma liminar suspendendo os efeitos até que se entre no mérito da questão. E a liminar foi concedida pelo Lewandowski a quem?
Presidência da República. A presidência da República? É. Muito bem, então a Câmara de Santos se envolveu nisso, de braço dado com o prefeito Santos. O Banha foi um dos vereadores mais atuantes nessa luta aí, e o Sadal, representando o Legislativo Santista, também teve uma atuação bastante destacada. Os dois estão aqui, eu queria ouvi-los, queria ouvir também, tecnicamente, mais na sequência, a opinião do Manuel Rogério e a avaliação do Heraldo também. Eu começo aqui abrindo espaço para o nosso presidente da Câmara de Santos avaliar essa decisão aí, o que é que se espera agora dessa situação que está colocada aí, Sadal. Olha, nos causou surpresa, mas também entendíamos que poderia ter uma situação deste tipo de condução. No meu entender, é uma discussão que vai abrir uma forma inédita de se discutir as questões portuárias no país, porque a decisão tomada pelo vice-presidente do Supremo Tribunal, em exercício, o ministro Ricardo Lewandowski, primeiro tem uma situação, assim, no meu entender, uma questão política, porque ele, no exercício da presidência, não quis se manifestar no caso da prisão do João Paulo Cunha, que era uma matéria de discussão no STF. E essa matéria ele acabou dando a liminar. Ainda, depois eu acho que os advogados aqui vão se manifestar tecnicamente nessas questões de discussões do pleno, né? Vai ter que ser votado ainda para ter eficácia da legislação. No entanto, nós já estamos fazendo os encaminhamentos, as conversações junto com o prefeito, porque nós somos citados também. A Câmara Municipal é citada, tanto o seu prefeito municipal como a Câmara Municipal, e nós vamos nos unir no esforço de derrubar essa liminar, por entendermos que o município tem sim a competência de fazer a normatização dos seus espaços, das atividades que são prejudiciais à cidade, que está regimentada no Estatuto da Cidade, na ordenação do solo, que nós podemos sim determinar aquilo que é melhor para o município de Santos. Então é uma discussão que eu acho que vai ser muito boa, e a gente pede, viu, Banha, e os nossos amigos aqui da mesa e as pessoas que nos estão ouvindo, que é de extrema importância o entendimento da população para o tema, e acho que nós vamos ter oportunidade aqui de esclarecer, e esse envolvimento da população santista, porque o advogado-geral da União e a presidente estão, e também o ministro dos Portos, ele alega o seguinte, que essa reclamação é só do prefeito municipal e dos vereadores da Câmara Municipal, que não há nenhuma manifestação da população nesse sentido. Então é importante que a população também entenda esta repercussão, porque é o que vai chamar a atenção numa decisão do Supremo, que a população realmente entenda quais são as dificuldades que o município tem para poder fazer um enfrentamento de legislação, principalmente com essa questão da novo marco regulatório dos portos, que centralizou todas as decisões de Brasília, que a legislação anterior era descentralizada, nós tínhamos aqui assento nas discussões, todos os atores do segmento portuário tinham assento e já tinham feito os encaminhamentos nesse sentido, que o corredor de exportação fosse alterado nas suas atividades de operações. O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, PDZ de 2006, já orientava nesse sentido, foi o que norteou a nossa condução nas discussões do plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo, inclusive fazendo zoneamento na área continental, para que as atividades que não fossem compatíveis do porto, desde 2011 já tinham condições de iniciar um trabalho. Então esta é a minha manifestação inicial. Muito bem. Eu quero que o Banha também avalie aí essa decisão, né, do STF. Também teve uma atuação importante junto aí aos seus pares na Câmara Municipal. E já deixo pendurado aqui, emenda numa pergunta. Precisamos de um abaixo-assinado na cidade, é isso? É muito triste, Boturão, principalmente a caixa de ressonância da população, onde emana todos os anseios e vontades da população, que é o Poder Legislativo. Dali se emana a vontade, as leis, elas são feitas, tem essa competência e, logicamente, dentro dos requisitos hoje estudados
por todos os juristas, me desculpe e que não se perca pelo nome aí, o Dr. Lewandowski. Espero que ele leve a sério o problema da cidade de Santos no que tange a meio ambiente, a ocupação do solo. Nós só falamos sempre é falado a qualidade de vida, o meio ambiente, as vidas humanas, o impacto que se dá. A gente convive e vive no Porto de Santos e aqui os seus técnicos, onde outrora tínhamos representatividade dentro das discussões da própria CODESP, através do CAP, através dos nossos trabalhadores portuários, através dos empresários que aqui cediam as suas empresas no conglomerado portuário, através da prefeitura e os seus técnicos, da CETESB, as suas agências de controle de poluição, através do próprio Ministério Público, seja do Meio Ambiente Estadual, seja também do Ministério Público Federal. E o Supremo Tribunal Federal, que nada mais é que o guardião da Constituição, da Lei-Mãe, onde lá diz a preferência à vida, ao meio ambiente sustentável, ao equilíbrio econômico. Se fala do interesse de agir do município, o interesse local. O interesse local é o que predomina dentro da Constituição. Através da Constituição, nós fizemos uma lei totalmente amparada. A gente fala hoje de Estatuto da Cidade, a gente fala de impacto de vizinhança. Nós estamos com 2 problemas graves aqui na cidade, que não sai do papel, ora esbarra na lei. Eu gostaria que o guardião da lei, que nós estamos vendo aí o calvário que é para fazer um VLT na cidade de Santos, o calvário que é para fazer uma grande obra na cidade de Santos, como um túnel, como a entrada da cidade, o Museu Pelé, que outrora era para fazer perto na orla da praia, nós não conseguimos nem fazer, depois de duras penas conseguimos fazer a extensão do Jardim da Praia. Agora, áreas impactantes como a triplicação da produção da exportação de grãos, que vem infernizando a vida da Ponta Praia, Vila Nova, Estuário, Paquetá. Será, doutor Heraldo, que nós vamos ter que queimar ônibus? Desculpe, eu não estou incitando ninguém aqui, mas vamos ter que fazer rolezinho, o rolezinho violento para chamar, porque a presidente Dilma só tem medo do rolezinho, só tem medo da voz popular. Então agora, toda hora que tiver algum litígio, alguma demanda, vai ter que ir para a rua queimar pneu, fazer batucada, soltar foguete, chamar uma concentração muito grande de pessoas. Aí se chama atenção, aí desgasta o Estado, a polícia que tem que se deslocar para esses grandes movimentos, as pessoas que estão revoltadas, porque a casa da gente é o local sacrossanto do cidadão. Ali ele leva a sua família, ali ele leva seus filhos. Construíram lá muitos prédios na Ponta da Praia. Parece que aquela área ali da Ponta da Praia, Macuco, Estuário, Tenerife, virou a faixa de Gaza. É a terra de ninguém. Aí um cidadão cai no caminhão, ou ele vai morar numa casa que ele não pode abrir a janela. Doenças respiratórias, nós temos que trazer o desenvolvimento e o poderio econômico para dentro do Santos. Esse que é o maior porto da América Latina. Para quê? Para aquecer os cofres da cidade, para gerar emprego, para que os filhos da nossa cidade não vá procurar emprego em outros lugares, para que a gente exporte talentos, exporte mercadorias, traga receita, mas ao mesmo tempo que as pessoas possam conviver e viver na cidade. Agora, me causa estranheza, já desde o início, estava lá acompanhado do presidente Sadal, no dia da audiência pública, onde estavam mostrando lá as dificuldades e quais eram as áreas, tivemos mais de 3 mil questionamentos, Boturão, de ilegalidades, de vícios no contrato, quanto que seria explorado, como é que ficava o passivo ambiental. Em cima da perna, colocaram 11 locais para fazer os seus editais, os editais mal feitos, não tivemos a explicação, os esclarecimentos, denúncias de que pessoas tinham informação exclusiva. O que é isso, hein? O que está acontecendo? É o dinheiro pelo dinheiro? O poder? É a ganância de adquirir lá uma entrada no Porto de Santos a qualquer preço?
Então, eu acho que o Porto, nós sempre tivemos esse convívio. Agora, um não vive sem o outro. O Porto de Santos não vive incomodando a cidade, nem a cidade vive das riquezas do Porto. O bom senso, ele tem que estar instalado. Agora, dar uma sentença temerária, até que fosse, não estamos discutindo o mérito, estamos discutindo aqui uma liminar para suspender os seus efeitos, para quê? Porque depois de instalado, doutor Hereraldo, depois de instalado as empresas dentro desse quadrilátero do Porto, que eles subrogam no direito, porque acham que é área federal, mas fica no município de Santos. A poluição não fica dentro do mar. Então, como se questiona isso? Vamos ter que fazer um movimento nas ruas? Trazer o black box lá? Trazer o queimar ônibus? O que é isso? Essa é a linguagem do momento? Não tem mais sentar à mesa, discutir as ideias? Não. Então eu acho que a gente tem que ter um comedimento. Eu peço aqui ao nosso presidente Sadal, sei da sua briga, nós fizemos uma legislação aí, recentemente, do punho do próprio presidente, com relação à fiscalização da poluição no Porto, que é temerário, os nossos agentes do Estado não têm essa competência de estar fiscalizando. Até para fiscalizar é difícil. Imaginem agora, isso aqui virou passagem de servidão e terra de ninguém. O governo federal vem, impõe as suas vontades, o governo do Estado também impõe as suas vontades, só que esqueceram que aqui tem um prefeito, aqui tem uma cidade, existem vidas, tem crianças, tem idosos, e tem gente que paga as suas tributações, seus impostos. Nós estamos aí sendo excluídos desse processo em favor do favorecimento econômico de alguns. Espero que o Supremo Tribunal Federal não seja cúmplice de uma tragédia anunciada com relação ao índice de poluição e de impacto de degradação da nossa cidade. Bom, eu quero ouvir também o Heraldo, evidentemente, na sequência do painel Rogério também, eles vão ficar à vontade para falar, para comentar esse tema, mas o presidente Sadal já me passa aqui um endereço na internet, não é, Sadal? Porque as pessoas podem participar diretamente dessa ação aqui pela proibição dos granéis sólidos no corredor de exportação da Ponta da Prata. Vou passar o endereço, eu peço aí ao Aldo e ao Gustavo que ajudem a gente aí e passem aí no GC, e as pessoas que quiserem aderir já vão participando aí. É o www.petição, sem o cedilha, né, e sem o tio, então é peticalpublica, né, .com.br, www.petiçãopublica, sem o cedilha e sem o tio, né, publica.com.br, tá certo? E digitar granéis, é isso, presidente? Isso mesmo. A gente já entrou, viu, Banha, depois que a gente conversou, fizemos essa petição na internet, que é uma maneira fácil e ágil das pessoas aderirem, principalmente a população santista aderir, para nos ajudar a fundamentar, dar uma fundamentação da manifestação da população em relação a essa situação do corredor de exportação, deixando claro assim, Banha, que eu acho que nós não somos contra os empregos, ao contrário, queremos que todas as empresas se instalem na cidade nos locais adequados. É isso que a legislação municipal visa, disciplinar a atividade onde ela deve ser para preservar os empregos e a produção aqui no Porto Santista. Muito bem, estou em cima do break aqui, viu, Banha? Você quer completar alguma coisa? O que causa estranheza é que se chama a atenção de que só a Câmara se sentiu incomodada e o prefeito. Isso é uma inverdade, isso é mentira. Pergunte a qualquer morador daquela região se ele não se sente incomodado. Hoje, já extrapolou os limites da Ponta da Praia, do Outeirinho, da Vila Nova, do Macuco. Já está no Boqueirão a poluição, já está no Imbaré, já está chegando rastro dessa discórdia, principalmente dessa falta de controle, está chegando no Zé Menino. E fora a questão do canal do estuário. Quem controla toda essa poluição? Ninguém. E nós vamos ficar só com o quê? Com a angústia, com o desespero, com o sofrimento? Quem vive aqui somos nós. Agora, eu fico espantado, porque eu entrei sim com uma ação popular em Brasília, tá lá, estão brigando, porque eu já não acreditava que aqui fica esse jogo de empurra. O juiz daqui fala, não, isso não é competência daqui, mas o foco, depois eu quero escutar aqui dos nossos advogados aqui, se o local que foi agredido, a área poluída,
Santos. Qual é a instância que tem que ser discutida essa ação? Não é a cidade de Santos? Aí nós fizemos o quê? Entramos com uma ação popular aqui e uma ONG ambiental entrou com uma ação popular aqui em Santos. Uma empurraram com a barriga e a outra juíza não sabe o que faz com isso. Agora, eu espero, nós não queremos trancar a cidade para ninguém, para falta de economia, desenvolvimento. Nós queremos ser respeitados no que diz respeito à qualidade de vida, ao ambiente, à vida. E tem que escutar, sim, as autoridades que compõem a nossa cidade, porque já foram feitos milhares de estudos para viabilizar um porto novo. Como é que se viabiliza um porto novo que já tem 200 anos? É quando se acaba esses arrendamentos, aí você vai facilitar o que é menos impactante na área urbana e o que é mais impactante você vai controlar com a rigidez da lei e principalmente com os órgãos ambientais fiscalizando diuturnamente. Esse seria o raciocínio minimamente lógico, né? Vamos para o intervalo, já voltamos ainda sobre essa polêmica que envolve aí a instalação ou não, né, de novos terminais de grãos na ponta da praia aqui em Santos. Voltamos já. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Hoje com prazer recebendo o vereador, presidente da Câmara de Santos, Sadal Nakai, do PSDB. Aqui na sequência o Heraldo José dos Santos, nosso Manuel Rogério, e o vereador Banha, do PMDB de Santos também. 3017-9110, você liga, participa com a gente, com o seu comentário, com a sua pergunta, sua opinião a respeito, especialmente desse tema que a gente está discutindo aqui, instalação ou não de novos terminais de grãos na região da Ponta da Praia, aqui na cidade de Santos, e essa situação do Ricardo Lewandowski, ministro do STF, que está exercendo a presidência na ausência do titular, né, o presidente Joaquim Barbosa, que acabou concedendo uma liminar, né, à presidência da República, não, como ele explicou, Manuel Rogério, não derrubando, né, o decreto do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que proibia a instalação desses terminais, mas eu vou deixar que os advogados aqui presentes expliquem a sequência dessa situação e comentem aqui a respeito do que já foi conversado aqui e dito pelos dois representantes do Poder Legislativo. Heraldo, começa com você, na sequência o nosso Manuel Rogério. Como bem lembrado aqui pelo doutor Manuel Rogério, o ministro Ricardo Lewandowski, ele suspendeu, com essa liminar, ele suspendeu os efeitos da lei municipal que cria essa restrição de novos terminais de grãos ali na região da Ponta da Praia. Agora, a mesma eficiência do ministro, a gente não viu para ele emitir aí um mandado de prisão do deputado João Cunha, né? O presidente do Supremo estava em viagem de férias, estava lá na Europa, esteve em Paris e o mandado ficou lá na mesa em aberto. Nenhum ministro assinou. O que causa estranheza porque aquilo lá é um colegiado, mas nenhum dos ministros assinou aí o mandado de prisão para colocar o condenado na cadeia. Agora, é aquela história. Nesse caso, precisaria de uma assinatura de um único ministro para levar o deputado João Paulo Cunha à prisão? O presidente lá. O Ricardo estivesse teria que ser a assinatura do presidente. No exercício da presidência, ou ele ou a ministra lá, que também deixou em aberto para o retorno do ministro Joaquim Barbosa. Bem claro que as pessoas não têm esse conhecimento jurídico, né? Sim, mas qualquer um que estivesse lá na corte poderia... a presidência, exatamente, poderia assinar. Perfeito. Havia a pendência, não custava nada. Agora, é aquela situação, o município de Santos foi eficiente na defesa do quê? Defesa dos seus munícipes e planejou, né, a nova ocupação do Porto de Santos. Quem está em Brasília não conhece dessas peculiaridades. Então, o que é necessário realmente? Não vamos precisar de black bloc, nem incendiar ônibus aqui não, viu, vereador Banha? Basta a mobilização, como já se iniciou com essa petição pública. A mobilização tem que ser de toda a sociedade, não apenas do Legislativo e nem do Executivo, mas de toda a sociedade. Porque o que a gente quer? A gente quer um porto realmente pujante, um porto que dê emprego, um porto que respeite as características da cidade. Nós estamos aí com uma outra demanda ali naquela região da Ponta da Praia, que é esse túnel, né, que o governo do estado quer colocar, tendo ali a alça de acesso ao túnel na região da Ponta da Praia. Quer dizer, não se ouviu a população, que é a mais afetada diretamente pelo empreendimento. No caso dos novos terminais,
O vereador lembrou bem, teve aí uma equipe da ANTAC, é isso? Fez uma audiência pública para inglês ver, reuniu lá mais quase 400 pessoas num local que não abrigava nem 30 e não permitiu que ninguém falasse. Então eu não sei que tipo de audiência que é essa, se as pessoas não podem expor as suas ideias, os seus questionamentos. Eu tenho absoluta certeza que com uma ampla mobilização da cidade, essa liminar cai e a lei passa a prevalecer. Porque também existe um outro princípio. O legislador do presente não pode criar obstáculos para o legislador do futuro. E é isso que aconteceu. O ministro Lewandowski está alegando aí uma invasão de competência. Não há invasão de competência. O que há e o que existe é uma lei municipal que preserva e organiza a ocupação e a exploração de empreendimentos no Porto de Santos. Não está invadindo esfera federal, está apenas resguardando a saúde e o bem-estar de toda uma comunidade. Quem vai julgar essa liminar? Se o presidente do STF concedeu essa liminar, as pessoas em casa devem estar se perguntando, né? Não é a Corte Suprema? É o Pleno que vai julgar. O Pleno do STF? Julgar, do próprio É Supremo Tribunal Federal. É rápido, exatamente. Né? É rápido para julgar isso, não vai dar uns 20 anos? Não. É rápido. Não, tem... Não, é rápido quando eles querem. O senhor falou bem, colocou bem colocadinho aí, doutor Heraldo. Bom, Boturão, Todos eles foram indicados pelo presidente da República. Já começa por aí. O Supremo Tribunal Federal, os seus desembargadores lá, um foi pelo Quinto Constitucional, outro que era amigo do Zé Dirceu, outro era amigo do Lula, outro era amigo do Fernando Henrique. Aí, tudo bem. Olha, saiu o Mensalão, saiu aqui condenamos o Zé Dirceu, condenamos o Genuíno. Agora, para fazer a citação do João Paulo, como o senhor bem mesmo disse, cadê o perigo da demora? Se o cara fugir, o cara for para Argentina, o Paraguai, foi para Dubai, cadê o cara? Um foi para Itália. Já, então, mas vai. E aí? Cadê? Não volta mais, perigo da demora. Não volta mais. Aí não tem. O presidente foi dar palestra na Suíça, o outro foi para a Itália, o Lewandowski, muito diligente, muito atuante, não vou mexer nisso, na volta veio, a sua subsequente aí, a sua vice também não quis mexer. Agora, que causa estranheza essa agilidade, que já foi questionado isso no Tribunal de Contas da União. Se fez um salseiro e se questionou que tá ruim. Não está redondo, não está bem feito, não foi bem estudado. Foi alegado uma série de erros e de vícios no processo. Tribunal de Contas da União. Temos os problemas ambientais. E não tem o perigo na demora também de fazer um mau negócio, de poluir a cidade? Só estou vendo aqui a preocupação com os números estratosféricos desse arrendamento. Ou seja, é dinheiro, é muito dinheiro. Por que essa rapidez de dar essa liminar, doutor Rogério? Bom, primeiramente queria explicar a indagação do Boturão. A questão que todos imaginam é a existência do duplo grau de jurisdição, ou seja, aquilo que é julgado numa primeira instância, ele vai ser reapreciado numa segunda instância. No caso do Supremo Tribunal Federal, isso é um pouco atípico. Por quê? É o próprio Supremo Tribunal Federal que revê a decisão que ele deu. Isso está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, está no artigo 317, e que dá a possibilidade ainda de haver manifestação das partes antes de ir para o Pleno. A Câmara Municipal, a Prefeitura de Santos, ela depois de intimada aí vai começar a contar um prazo de 5 dias, e eles vão se contrapor ao que a União está falando para que isso chegue ao Pleno de forma ao Pleno entender que não houve invasão de competência nenhuma. Mas o Pleno são os 11 ministros. Isso. São eles mesmos. Esse instrumento utilizado, são eles mesmos. Esse instrumento utilizado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, é um instrumento que é constitucional, está na nossa Constituição, que é utilizado para quando uma lei, seja ela municipal, seja ela federal ou estadual, afronte a nossa Constituição Federal. Nesse caso, eu vejo como um equívoco, ainda que o ministro tenha feito uma análise superficial, não tenha entrado no mérito da questão,
mas eu creio que se ele se esforçasse um pouco e entrasse no mérito da questão, ele ia ver que está cometendo um equívoco, até porque o município ele pode legislar tudo aquilo que for peculiar a interesse do município, e isso está inserido na nossa Constituição. Além disso, Boturão, o Estatuto da Cidade, ele não só prevê isso, ele exige que o município estabeleça seu plano diretor, a sua lei de uso e ocupação de solo, e é isso que a prefeitura fez. Na verdade, ela não proibiu nada, ela só regulou, ela disciplinou a atividade dentro de determinadas áreas. Sejam compatíveis. Né? Que sejam compatíveis. E ela também não impediu a atividade econômica. Naquela região, ela falou que aquele tipo de produto não vai poder ser acrescido mais atividades nela. E ainda mais que a ideia do governo federal é colocar fertilizantes. Ora, isso, nessa parte que é próximo da população, quando se iniciou, antes até dessa lei municipal, eu fui a Brasília com o Banha, nós entramos com uma ação popular, onde o Banha é subscritor dessa ação popular em Brasília. Só que naquela ação de Brasília, nós não entramos nessa questão muito do meio ambiente. Nós atacamos mais, que foi uma coisa que o Banha discutiu muito comigo, Rogério, eles não deixaram a gente se manifestar em audiência pública. A audiência pública, ela perdeu a sua essência porque nós não se manifestamos. Foi uma coisa assim para inglês ver, falando numa linguagem mais coloquial para o nosso telespectador entender. Então, o que acontece? Nós, em Brasília, discutimos isso. Aqui, em Santos, eu também fui subscritor advogado da ONG Habitat Brasil, onde que nós ingressamos com uma ação civil pública, não é uma ação popular, uma ação civil pública, aí especificamente na questão do meio ambiente. A dona Cíntia Esquivel, que é a presidente, ela está me ligando toda hora, ela está apavorada, ainda agora ligou no meu celular, ela está apavorada, ela não se conforma com essa notícia, e agora? O judiciário está querendo, ainda não se manifestou, mas pela ANTAC eles querem que toda essa questão seja levada para Brasília. Ora, aqui é em Santos que a gente vai estar sofrendo esse meio ambiente, então é aqui que tem que ser tratado tudo. Até conversando com o presidente Sadal, e a gente tem se debruçado muito nessa questão de uso e ocupação do solo, plano diretor físico, da regularização ipsiliter do Estatuto da Cidade, que é de 2001, só agora que nós, na Câmara, conseguimos adequar o Estatuto da Cidade como um todo, coisa que é um instrumento, me lembro até na faculdade que defendi essa tese na Unimes, do Estatuto da Cidade. Isso lá em 2001, só agora, em 2014, nós conseguimos, graças a esse trabalho diligente do novo governo, principalmente da Câmara de Santos, nós conseguimos fazer isso. Eu quero citar, porque a desídia, ou aparece tudo, viu, doutor Heraldo? Tudo que acontece na cidade, o problema é da Câmara. O problema é o vereador, é a Câmara, não trabalhou, não fez, deixou de fazer, e quando faz é penalizado. Por quê? Se cai num descrédito tão grande, doutor Heraldo, e eu vejo aqui, vou te dar um exemplo, e o presidente Sadal já fazia parte da casa, foi no caso da Embraporte. O caso da Embraportes é um caso totalmente emblemático. Então, essas nuances, essas brechas que tem na lei de liminar, aí litígio de competência. Eu lembro que o doutor Dauri levantou o problema do passivo ambiental lá atrás, lá em 2008, quando desbarrancou, quando caiu lá o pedaço do porto da Embraportes. Dauri entrou com uma ação. Aí o Ministério Público Federal se manifestou. Ele falou assim, não, aqui é área federal, aqui é comigo. Aí o Dauri, não, é dentro do estuário, é dentro do Porto de Santos, mas pega lá, está em Santos, está fazendo área lá no Monte Cabrão, na Ilha de Ana, é comigo. E discutindo isso, de quem era a competência, quem tem que decidir de quem é a competência, quando dá esse conflito, é o Supremo Tribunal Federal. E foi para o Supremo. Olha, em 2008, nós estamos em 2014. Já inaugurou o Embraporte, já atracou navio, já descarregou, já entrou gente, já saiu carga, já saiu... E o Supremo não julgou ainda isso aí, doutor. Tem uma nova legislação portuária. Como é que é isso? Como é que faz isso? Isso já é um pega-moleque, porque vai chegar em março, vai chegar em fevereiro, março, as licitações
vão estar vigentes e as pessoas que deram lá o prazo, que deram o lance, que ganharam a licitação, vão querer seus terminais. E o Supremo não julgou. E aí, como é que fica? Posso acrescentar uma questão na discussão também, Banha, dentro que você colocou para o doutor Heraldo e o Manuel Rogério também fazer algumas considerações? Quando nós contestamos naquela audiência pública, e vocês aqui entraram com essa ação em Brasília, sobre as questões de licitação, o Tribunal de Contas da União fez a sua função, porque eles vieram aqui para a cidade, os técnicos, foram no Ministério Público Municipal, estadual aqui, conversaram com o doutor Dauri, porque havia um inquérito civil público aqui relativo aos corredores de exportação, para entender todo esse processo das discussões. E o Tribunal de Contas, ele fez uma série de questionamentos em relação a como estava sendo feita essa licitação. E uma das causas que eles apontam é exatamente essa inconveniência do terminal lá do corredor de exportação ser feito a licitação da forma como estava sendo conduzida, ou seja, fazer um lote para dobrar a produção, já que não estava tendo condições de lidar com as questões ambientais. Então, esta é uma questão de por que foi destituído a presidente do Tribunal de Contas da União, a ministra, foi destituído. Esta pressa do Supremo Tribunal de discutir a matéria para fazer correr a licitação e nos impor, goela abaixo, uma condição de uma possível licitação para a gente ficar mais 20, 30, 40 anos lidando com essa discussão no bairro, que é incompatível com a atividade portuária, que, segundo é colocado nas argumentações do Advogado-Geral da União, causará grandes prejuízos à balança comercial e que nós não demos opções. Ora, nós temos o zoneamento na área continental, então gostaria que os nossos advogados aqui na bancada fizessem esse comentário, principalmente em relação a esse conflito do Tribunal de Contas da União com o Supremo, desse conflito que para a população é meio estranho de entendimento. Eles vão atender aqui a solicitação do presidente Sadal Nakai, tanto o Heraldo quanto o Manuel Rogério, né? Mas a gente está em cima do break aqui. Na volta do intervalo, então, o Manuel Rogério e o Heraldo comentam esse tema. E também aquela questão levantada pelo Banha. E o prazo para o pleno do STF julgar essa liminar? E se levarem 3, 4 anos para julgar essa liminar? Como é que fica? Voltamos já já. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates. Aqui a gente, com prazer, recebendo o Sadal Nakai, vereador e presidente da Câmara de Santos, vereador do PSDB, o nosso Heraldo José, Manuel Rogério na sequência e o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. E agora o Heraldo e o Rogério atendem aí a solicitação do Sadal para comentar esse assunto todo e também para aproveitar e responder aquilo que foi levantado pelo Banha no bloco anterior, não é? Se há aí um prazo definido para o pleno do STF julgar essa liminar que foi concedida pelo presidente em exercício, Ricardo Lewandowski. Fica à vontade o Heraldo e fica à vontade o Manuel Rogério também. Na verdade, o prazo vai ser definido e vai ser impulsionado pelo poder de mobilização que a cidade terá e a região para fazer valer a prevalência da lei municipal. Porque, na verdade, o Sadal lembrou bem, os técnicos do Tribunal de Contas da União estiveram em Santos para readequar os lotes a serem licitados à legislação municipal. E o que causa estranheza é a presidência da República, que foi quem entrou com essa medida cautelar, né, que está discutindo aí a competência da legislação municipal, porque já havia, né, uma readequação para o lançamento dos novos editais de licitação dessas áreas do porto que o governo federal quer entregar aos operadores portuários. Então, o que se extrai disso é que é uma questão mais política do que jurídica. Então, o que tem que prevalecer é a força da cidade, a força da mobilização. E o quanto antes, vereador Banha, o quanto antes, vereador Sadal. Porque senão, essa situação fica lá, o edital é lançado, se instala o terminal, aí, meu amigo, realmente para tirar vai ser difícil. E nós estamos tendo aqui ainda bonzinhos no comentário. Nós só estamos falando aqui do pellets, dos cítricos, nós estamos falando aqui. Esquecemos aí de falar dos fertilizantes. Está liberado uma área, dentro desse novo estudo, uma área de fertilizante no Outeirinho. É nitrato de amônio, é sulfato de amônio, é cloreto de potássio, é ureia, é barrilha, é enxofre. Querido, nós vimos lá em São Francisco do Sul a tragédia que foi dentro de uma cidade. Querem trazer
Olha, a falta de estudo e a falta de coerência. Nós temos ainda que atender, para atender a capacidade nominal do Tefé, lá em Conceiçãozinha, lá no Guarujá, ainda precisamos complementar aqueles armazéns com mais 40% da sua capacidade ociosa. Então, se nós temos 40% de uma capacidade de fertilizante ociosa lá em Conceiçãozinha, lá no Guarujá, por que eu vou montar outro terminal em Santos numa área densada populacionalmente? Para quê? Quem estudou o quê? Então, doutor, mais uma vez, male, quem fez esse planejamento não conhece de porto, não conhece a região, não sabe o que é operação portuária, não conhece navio, desrespeitou flagrantemente as autoridades aí, da Codesp, aí falava aí com o Paulino, com o seu barco, né, o seu Renato Barco, com o seu Paulino, falasse com a CETESB, falava com a Saúde dos Portos, com o prefeito, com os engenheiros na região, todos que ajudaram a fazer o PDZ do Porto. É o mesmo PDZ, o Plano de Zoneamento, de 2004. Só seguiu o de 2004. Não precisava nem seguir o de 2008, nem 2009. Só de 2004 já estava bom. Ou seja, rasgaram todas essas legislações e agora de uma truculência tão grande, onde se cheira a mais o interesse privado e o dinheiro do que a saúde do trabalhador. Agora, como explicar isso, doutor Rogério, para a população? Se a justiça se faz tarde, ela é justiça? Ora, eu acho que tem a resposta para isso aí, Banha. Você falou bem. Eles querem colocar fertilizantes, acrescer o número de terminais que vão trabalhar com granéis aqui na região da Ponta da Praia, onde tem maior proximidade com a população. Por que isso? Ora, você vê Porto de Santarém, lá seria bem menos custoso para você escoar toda a safra se você fizesse investimentos lá. Mas aí você vai ter que investir, porque hoje, para percorrer aquelas rodovias, saiu uma matéria no Estadão agora, que diz que perde 150 quilos por viagem. Imagine você escoando a safra de todo um país. Agora você veja, eles querem o quê? Trabalhar pelo caminho mais fácil. Eles vão pegar aqueles contratos que estão para vencer e ali eles vão colocar o que quiserem, independente se vai afrontar a população ou não. Não seria, vai continuar sendo uma coxa de retalhos e, como o vereador Sadal falou, e isso nós vamos ter que suportar por mais 30 anos, sendo que poderia resolver tudo agora. Aquele local, por que ali na Ponta da Praia? Porque ali tem um contrato para vencer, então já encaixa alguém ali. Ora, eu acho que isso, eu não estou vendo problema também nessa questão dessa liminar. O município continua tendo competência para legislar. Nós estamos num novo exercício. Vai ficar uma guerra de titãs. A União quer, a Prefeitura não quer. E a Câmara Municipal, se não tiver um consenso do Supremo Tribunal Federal de derrubar essa liminar, ela vai fazer novamente a lei e essa lei vai estar valendo. Porque ela pode disciplinar novamente a lei de uso e ocupação do solo. Mas aí tem uma dúvida que, evidentemente, as pessoas que têm em casa, antes de abrir o espaço para o telespectador, elas devem estar se perguntando assim, mas e a tal área federal? A União não tem poder sobre a área federal? O município não fica impossibilitado de agir, de legislar sobre a área federal? Se, por acaso, o Supremo atropelar aí a Prefeitura, como é que fica isso? Nunca. Posso fazer um comentário sobre isso, até dentro do porque tem que nós essa história, né? Tem a área federal, porque você não pode, o município não pode atuar, não pode legislar. Então, agora é um momento interessante para a gente tentar explicar essa coisa toda aí. O meu comentário nesse sentido, pegando um gancho no que o Banha falou, a lei anterior de portos, o marco regulatório, foi de 93, a lei 8.630. 93. Demorou 13 anos para se fazer um arranjo com a sociedade, porque o objetivo da lei era descentralizar poder de decisão, junto com o CAP, com o OGMO, com segmento portuário, e se conseguir um consenso da sociedade em relação ao Porto de Santos. Isso foi jogado no lixo, Banha. Porque a mudança do porto, a lei 12.815, que vigora hoje, além de dar todos os problemas na mão de obra, a gente está vendo os impactos agora, porque centralizou, a ANTAC contratou a empresa brasileira de projeto que analisou economicamente o Porto de Santos, esqueceu a nossa participação como ente federativo. O advogado-geral da União
diz na sua peça de argumentação que nós estamos rompendo o pacto federativo quando proibimos a atividade que de grão, que é essencialmente fundamental para a balança comercial. Ele colocou um número, 7 bilhões de prejuízos se não conseguir o escoamento. Não é isso que vai acontecer, porque as empresas não vão deixar de trabalhar, os trabalhadores do porto, das empresas, não precisam ficar preocupados que eles não vão sair de lá. Não é isso a discussão. A legislação municipal que foi colocada é para relocar a atividade, fazendo valer o que a sociedade discutiu aqui. Então, essa situação é muito importante nesse questionamento que você faz, é a área do porto, mas a legislação nos dá essa condição de sermos atores dentro do Pacto Federativo. O município faz parte, é uma federação também e tem que ser respeitada. O Estatuto da Cidade nos dá esse direito, como já foi comentado aqui. Então, esta situação é que a população precisa nos unirmos em esforços para fazer valer a nossa posição de federação, de ente federativo. Nós somos cidade e temos direito, sim, de discutir aquilo que nos afeta. Esse é um posicionamento que acredito e peço para a população vir conosco. Muito bem. Carlos Augusto diz assim, Sadal, quando será erguido no centro da cidade, me parece, Vila Nova, Paquetá, o centro, não é que está um abandono? Eu não entendi bem a pergunta. Ele fala que o centro da cidade está um abandono e questiona aqui o... É a lei do Agaceiro, talvez seja talvez o que ele esteja colocando é que como o centro da cidade foi o início da nossa cidade, quando será novamente reativado, né? O centro da cidade realmente pujante. Eu acho que o prefeito tem todo o interesse de fazer essa discussão, ele já colocou isso como um dos objetivos de mandato dele, e agora me parece que principalmente passa pelas discussões no Condepasa. O Condepasa está, não sei se é hoje ou amanhã, que eles estão discutindo a escolha de um novo presidente para a legislação de tombamento no centro da cidade, os projetos Alegra Centro Habitação, Alegra Centro, serem discutidos. Para a gente ficar alegre, né, no centro. Nós conversando até com o presidente Sadal e com o prefeito Paulo Alexandre, acho que essa vai ser o grande desafio e o grande trabalho, não só do prefeito, como da Câmara Municipal, poder desengessar o centro. Nós estamos todos eles ali, o centro está impactado com uma série de raio de 300, 200, 500 metros, estão confundindo o patrimônio histórico com coisa antiga, com tralha velha, e a gente tem que ter aí um equilíbrio. Não é uma indústria do patrimônio histórico e não muito menos ao arrepio da lei, vamos abandonar o que tem aí de história. Não, tem que ter o bom senso e esse bom senso vai ser reconquistado aí através da lei. Muito se falou aqui, escutei aqui o deputado Gastone Rigg falar sobre esse assunto, preocupa o Vicente Cassione, algumas autoridades da nossa região. O diretor regional do Sinduscon esteve aqui, falou exatamente sobre isso. A gente sabe que o centro está sendo penalizado devido à intransigência de outrora de algumas pessoas que passaram por esse mesmo Condepasa que fala o Sadal, onde eles instituíram, dentro do centro de Santos, a mobilização de tombar tudo e proteger num raio de 300 metros. O que aconteceu? Inviabilizou o comércio, inviabilizou moradias, inviabilizou o crescimento do centro, por isso que o pessoal falava, só vai investimento na praia. Então, eu acho que esse é o desafio nosso, né, Sadal, para esse ano, é desenvolvimento do centro histórico com coerência e com bom senso. Nito Alemão pergunta mais uma vez aqui ao presidente Sadal, o que o prefeito vai fazer com os 16 milhões que a Câmara devolveu em 2013? Vai para o Hospital dos Estivadores? Olha, não é assim, né? Esse recurso a gente está pedindo, nós vamos até junto com os demais vereadores também reforçar isso, mas o importante é que ele use esse recurso nas áreas de maior carência de políticas públicas, que entendo que seja a área de saúde e na área social. Então, a orientação, os projetos específicos, acho que o prefeito pode encaminhar para a Câmara para a gente, de uma forma
Eles não têm obrigação, porque a gente devolveu para os cofres públicos, eles não têm nenhuma obrigação, mas certamente atenderá ao pedido da Câmara e dos vereadores para atender dentro da área de saúde e, e área social. Pergunta interessante aqui da Senira, lá do Boqueirão. Por que a CETESB não se manifesta sobre essa questão da poluição portuária? Por falta de... ela não tem essa competência discricionária. A CETESB, ela só atua quando ocorre um acidente, quando ocorre o dano. Nesse caso, na faixa portuária, a competência seria do IBAMA e ela só vem atuar quando ocorreu necessariamente um dano ambiental. Nesse caso desse inquérito civil, que está com o Dr. Dauri, a CETESB já atuou bastante, várias atuações quando ocorreram danos. Agora, eu quero deixar aqui um recado, Boturão. Acho que essa união desses dois parlamentares, que são parlamentares de peso aqui em Santos, e que estão convocando toda a população nessa luta contra... Eu vou falar aqui contra o governo federal mesmo, que está afrontando os direitos do santista. Eu acho que cada um pode dar um pouquinho de si em benefício da coletividade. Agora, tudo isso o santista sofrendo, se é para descer a serra, a gente sofre. Se é para subir a serra, a gente sofre também. E agora, todo o encargo do porto, nós vamos ter que sofrer também. Eu queria convocar a população e estar junto na força desses dois vereadores. Tá aí o novo endereço eletrônico aí à disposição para as pessoas participarem e participe ativamente você também, né, nessa luta da Câmara Municipal de Santos, representada aqui por esses dois vereadores peso pesados que nós estamos aqui, o Banha e o presidente Sadal, e pelo prefeito também, que teve a atitude de entrar e determinar, né, fazer essa determinação impedindo as instalações desses terminais aqui. Para fechar, Marina Gaspar, Ponta da Praia, por que os nossos vereadores não convidam a presidente Dilma e os ministros para morarem por 15 dias na Ponta da Praia, respirando o ar puro, entre aspas, né, que ficamos expostos por causa do porto? 30 segundinhos para cada um dos vereadores, não dá para convocar, né? Não veio. O Lula e a Dilma gostam de ficar no Guarujá, lá tem uma brisa gostosa, né? Lá no Exército. A Dilma ficou... Mas Banha, sabe o que a gente deve fazer? A gente deve incentivar a população, como a internet hoje é uma ferramenta de tecnologia, começar a filmar tudo o que acontece no porto e enviar para Brasília. Nós, quando tivemos lá com a ouvidoria do porto, ficamos pasmos, o vereador Sadal, se recolhe no chão do Porto de Santos 40 toneladas de grãos, ou seja, a sujeira que escorre dos vagões, a sujeira que escorre, isso é tudo produto, carga, que é escoada aí, é limpo, todos os dias é um caminhão de desperdício. Estamos em cima da hora, fechando aqui, o Heraldo quer completar? Você fez uma pergunta, é rápido, qual seria a diferença da competência de um porto ser uma área federal e a legislação municipal? Eu diria o seguinte: se o governo federal quiser instalar uma usina nuclear sem os mecanismos de proteção ambiental, a Câmara e a cidade têm mecanismos próprios para impedir que isso ocorra. Essa seria uma das diferenças. E vamos ajudar, não é, a Câmara Municipal, aqui representada pelo Banha, pelo Sadal Nakai, e o prefeito também, enfim, as autoridades a defender a cidade, que é o que importa. Estamos fechando aqui mais um painel regional de debates. Obrigado, presidente Sadal Nakai, por estar conosco. Até uma outra oportunidade. Valeu, Heraldo. Obrigado, Manuel Rogério. Obrigado ao Banha também pela participação. E a gente volta sempre na segunda-feira, 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e às 10 da noite, na sequência do JB, o painel regional. Obrigado. Tchau.